Olá, povo de Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus? Povo eleito, separado, ungido, povo santo de Cristo. É muito bom ter você conosco aqui no canal. Para você que está sempre aqui com a gente, muito obrigado. A sua presença é muito importante. Obrigado pelo apoio, obrigado por ajudar esse canal a um passo de cada vez crescendo para a glória de Deus e para que possamos falar cada vez mais da palavra de Deus. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí com alguém. Também comente, tá? Fica até o final desse vídeo, porque nós estamos aqui empenhados em edificar a sua vida espiritual. E para você que está entrando a primeira vez, você já sabe, né? Eu vou te pedir. Esse canal pode ser seu também, se você se inscrever. Então se inscreva no nosso canal, dê o seu like e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você poder ter acesso a qualquer conteúdo que a gente colocar, tá? Quando você faz isso, você ajuda bastante o canal, porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes quando você faz todo esse procedimento. Então vai lá, não vai tomar seu tempo, nem seu dinheiro, é de graça, é bem rapidinho. Hoje nós vamos para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então hoje, no segundo trimestre de 2024, dessa revista maravilhosa, A Carreira que nos está proposta, O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para chegar ao céu. Revista que é comentada pelo pastor Osiel Gomes, essa revista que é da lição da CPAD, da classe dos adultos, tá? Tá muito boa. Chegamos na lição de número 7, essa lição que presencialmente vai ser ministrada no dia 19 de maio de 2024. Já passamos da metade do segundo trimestre. Aí na descrição tem link com dinâmica, subsídio, tem link com filme, como eu já disse, do Peregrino, o livro O Peregrino para você baixar em PDF. Também tem um link das redes sociais, do grupo no WhatsApp para você ser edificado, porque junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, gente, a lição de hoje tem por título O Perigo da Murmuração. Você é um crente reclamão? Você é um crente murmurador? Você é daquele tipo de pessoa que qualquer coisa que acontece, você já murmura? Se você não soube responder é porque você não sabe o que é murmuração. Afinal, se queixar é murmurar? O que é murmuração? Até onde vai o limite da queixa? Até onde passa para a murmuração? Quais os efeitos maléficos da murmuração? Vamos estudar aqui hoje sobre isso, tá bom? Todo cristão enfrentará situações adversas que vão testar a sua fé e fazer com que venha murmurar em sua caminhada. Entretanto, Deus abomina a murmuração e a sua prática enfraquece a nossa vida espiritual e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Sabemos que Deus libertou Israel da escravidão e depois de livre, o povo de Deus iniciou sua jornada rumo à terra prometida. O percurso escolhido pelo Senhor não foi o mais fácil, porém, com certeza foi o melhor para os israelitas, que naquela ocasião não estavam preparados para grandes pelejas. Deus é fiel e sempre cuidou com zelo do seu povo. Todavia, os israelitas, a cada dificuldade, sempre murmuravam contra o Senhor. O povo de Deus pagou um preço alto por ter reclamado do Senhor. Toda uma geração morreu no deserto. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte os crentes a não seguirem o exemplo de alguns israelitas no deserto, pois esses pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Então, essa lição ela tem como objetivo nos explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Então, talvez você seja um murmurador e não saiba. Hoje você vai mudar o seu modo. Um outro objetivo é mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E o terceiro objetivo é saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E para isso nós temos como texto áureo 1 Coríntios 10, 10, que eu citei aqui sem ler, que diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo, em 1 Coríntios 10, vem fazendo um paralelo entre o povo israelita, que saíram da escravidão rumo a uma terra prometida. No meio dessa carreira, desse percurso, haviam obstáculos. E Paulo vem trazendo tudo aquilo, aplicando para a igreja.
que tudo aquilo eram sombras, tudo aquilo simbolizava a carreira que nos é proposta. A bebida que eles beberam espiritual, o maná que caiu do céu, tudo isso apenas simbolizava o percurso da igreja nessa terra. E Paulo faz uma advertência aos crentes de Corinto. Ele diz para não cometer as idolatrias que eles cometeram, para que eles não fizessem as mesmas coisas que eles fizeram. E no versículo 10, Paulo diz: não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo diz então que o motivo, a causa, a razão verdadeira pelo que os israelitas não entraram na terra prometida, mas pereceram no deserto, foi a murmuração. Assim como o povo israelita saiu da escravidão do Egito, nós, como povo eleito, saímos da escravidão do pecado. E assim como eles, saindo da escravidão, foram rumo à terra prometida, nós estamos rumo a Canaã celestial, ao céu. E assim como eles tiveram que enfrentar o deserto, o Mar Vermelho, tiveram que enfrentar fome, sede, nós também enfrentamos obstáculos no meio desse percurso. Então Paulo nos adverte para não murmurarmos assim como eles não murmuraram. Porque assim como eles pereceram sem alcançar o objetivo, a murmuração faz com que nós também não alcancemos esse objetivo. Interessante é que Paulo diz que eles pereceram pelo destruidor. Então, eles saíram da escravidão livres do destruidor, mas no deserto pereceram pelo destruidor. Por quê? Por causa da murmuração. A murmuração é sério, a murmuração é grave. Não é apenas fazer uma reclamação contra Deus. Vai muito além disso no mundo espiritual e você vai entender isso comigo hoje nessa lição. A verdade prática diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então, a murmuração ela tem efeito no mundo físico e no mundo espiritual, porque ela nos impede de desfrutar das bênçãos de Deus no mundo espiritual e ela também faz com que nós não tenhamos comunhão com a igreja, porque crente murmurador é crente encrenqueiro, é crente que não tem comunhão com seus irmãos e nem comunhão com Deus. Olha o perigo da murmuração, vigie, não seja aquele crente que murmura por causa de tudo, que dá uma topada numa pedra na rua e já põe a culpa em Deus e já reclama, murmura. Gente assim é chato até para perto. Então hoje você vai mudar se você for assim. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Ela está em Êxodo 16, versículo 1 ao 7, e primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. Êxodo, capítulo 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se andam em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios capítulo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Interessante nesse texto, olha como o povo de Israel é e como nós somos parecidos. Eles acabam de sair do Egito. Eles louvaram depois de ver aquilo tudo. Gente, imagine o Mar Vermelho abrindo. Não é como aquele filme de Moisés, que o mar baixa e eles passam. Não. Paredes de água se formaram. Eles passaram com os pés enxutos no meio das águas. Os inimigos que vieram atrás com seus carros e cavaleiros poderosíssimos foram simplesmente abatidos no meio do mar. Foi uma cena, um episódio que ficou marcado na história da humanidade. A gente vê que Deus é lembrado por esse feito durante todo o período da história. Por exemplo, quando a outra geração entra em Jericó sob a liderança de Josué,
a prostituta Raabe, que morava em Jericó, em cima da muralha, ela faz menção a esses feitos de Deus. Como Deus se tornou famoso entre as regiões pagãs por causa desse milagre. Foi um milagre sobrenatural. Eles louvaram, dançaram. Miriam tocou seu pandeiro, eles dançaram a noite toda, glorificando ao Deus de Israel, ao Deus que abriu o mar. Quando eles chegam em Mara, as águas são amargas, não dá para beber, eles já começam a murmurar. Um povo que viu tudo aquilo não consegue confiar em Deus. Um Deus que abriu o mar não poderia purificar as águas de um rio. Agora, no capítulo 16, eles saem de Elim e vão para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Ali eles começam a sentir fome e começam a murmurar. E a murmuração é algo tão ruim, tão demoníaco na nossa vida, que eles começam a se lembrar do Egito, que eles lutaram tanto para sair. O Egito, onde eles eram escravos, o Egito, onde eles eram subjugados. Eles começam a lembrar e já estão com saudade do Egito. Porque o murmurador, ele não tem a sua plena confiança em Deus. Então ele vai sempre lembrar o que ele tinha no mundo. Ele vai lembrar o que Satanás dava para ele lá atrás, que era algo perecível, era algo passageiro. Mas ele vai lembrar porque não tem plena confiança em Deus. E por não ter plena confiança em Deus, murmura. Então eu vou abreviar isso aqui, porque a gente vai falar sobre esse texto na lição. Mas olha como que Moisés acaba advertindo o povo. Amanhã vereis a glória do Senhor. Já que vocês já viram e não adiantou, amanhã vocês vão ver. Deus vai fazer chover pão do céu para alimentar vocês. Mas ele diz assim, olha, primeiro, porquanto ouviu as murmurações. Nós vamos ver na lição, Deus ouve a sua murmuração. Tá? E depois ele diz assim, ó, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. A murmuração deles era contra Deus. Aí Moisés diz, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? A murmuração era contra Deus e contra Moisés, que representava Deus, era uma liderança de Deus. A gente também vai ver isso aqui na lição. Murmuração contra o líder escolhido pelo Senhor e a murmuração contra Deus. E aí o comentarista emenda o texto da leitura bíblica em classe com 1 Coríntios 10, onde Paulo usa isso tudo aqui de exemplo para dizer, não faça como eles. Paulo usa tudo isso aqui de exemplo para dizer, eles eram símbolos, nós somos a igreja eleita, o povo adquirido, a nação santa, o sacerdócio real. Então tudo aquilo era símbolo de exemplo para a gente. Então, gente, não faça a mesma coisa. Temos esse exemplo. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E Paulo mostra o efeito da murmuração, porque eles murmuraram e pereceram. Então, se nós murmurarmos, nós também iremos perecer. A nossa introdução diz, é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração, como eu disse, andam juntas. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo, Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações. Viu como murmuração e incredulidade andam junto? Porque quem confia plenamente em Deus não murmura. E o tópico 1 nos traz a murmuração na Bíblia. Subtópico 1, o que é murmurar? Subtópico 2, o comportamento dos murmuradores. E o subtópico 3, o crente murmurador. Já vamos ver então o que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. No hebraico, o verbo lihin, que é resmungar, reclamar e murmurar. Nós vemos isso em Números 14, no versículo 36. Esse episódio relata quando Moisés envia 12 espias à terra prometida e 10 deles voltam murmurando. E no versículo 36 nós vemos que esses homens que voltaram murmurando, eles fizeram murmurar toda a congregação. Então, o texto diz que eles inflamaram a terra. Olha o perigo da murmuração. Olha o perigo, eles contaminam todo o povo. Então, Deus decreta que por causa da murmuração, o povo iria perecer, toda aquela geração iria perecer ali no deserto. Também tem um substantivo, rigaion, que é meditação, música solene, pensamento ou conspiração. Nós vemos em Lamentações, capítulo 3, versículo
62. E do grego, o verbo gaguzo, que é murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo. Então, João 7,32, por exemplo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito com Moisés e Arão. E aqui está o Êxodo 15, que é justamente o caso que eu disse para vocês. Eles acabam de louvar a Deus lá no Êxodo 15, porque saíram do Egito, e agora se deparam com as águas amargas do rio em Mara e já começam a murmurar. Aí a gente tem um paralelo com Êxodo 16, onde nós lemos que eles murmuram por causa da comida, e Êxodo 17, eles já murmuram porque ali não tinha água. Povo murmurador. 3 capítulos de murmuração. Êxodo 15, Êxodo 16 e Êxodo 17. Aí também tem aqui o Números, capítulo 14, versículo 27, que é o que nós vimos aqui, que é justamente o que eu citei com vocês, aonde os espias voltam murmurando, e a murmuração é tão grave que eles inflamaram a terra. Eles conseguiram contaminar as pessoas para que as pessoas também murmurassem. E por causa desses murmuradores e das pessoas, é claro, que foram contaminadas pela murmuração, o povo, toda essa geração foi amaldiçoada por Deus e pereceram no deserto. Isso em Número 14. Em Número 16, nós já vemos o exemplo da rebelião de Corá, Datã e Abirão. E quando nós lemos o texto, nós vemos que Corá tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Então, a murmuração começa com Corá. A rebelião começa com Corá. E Corá convence Datã e Abirão. Veja como contamina, como lá no episódio dos espias. Aqui Corá contamina Datã e Abirão. Quando chega no versículo 2, diz assim: E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais das congregações, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E o versículo 3 diz que eles se congregaram contra Moisés e contra Arão. Então veja como a murmuração nasceu com 1, de 1 foi para 3, e de 3 eles contaminaram 250 dos maiorais, dos homens de nome. Olha o perigo da murmuração, crente fofoqueiro, murmurador, que consegue fazer a cabeça das pessoas. A murmuração é perigosíssima. Então, nós vemos aqui que o sentido bíblico de murmurar é resmungar, reclamar, é queixar-se, e ela está intrínseca, está ligado com a incredulidade. A incredulidade gera murmuração, que gera em rebelião. É o que nós estamos vendo aqui nesse texto. O subtópico 2 nos mostra o comportamento dos murmuradores. De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, claro, o Antigo e o Novo, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés. Já lemos Êxodo 16. Nos dias de Jesus Cristo, como os escribas e fariseus murmuravam contra Jesus. Aqui tem um exemplo de Lucas 15, 2, onde Jesus está comendo com pecadores e eles murmuram contra Jesus. Aí Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, do filho pródigo, da dracma perdida. Na igreja de Jerusalém, no início, nós vemos em Atos 6:1, que houve ali uma acepção e no meio houve murmuração. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos, lá em Atos 6, do 1 ao 7. Por isso precisamos ter cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Você já reparou como uma pessoa murmuradora, ela é uma pessoa estressada, ela é uma pessoa nervosa, ela é uma pessoa de poucos amigos. A murmuração também atrapalha a sua saúde emocional. É o tipo de pessoa que ninguém quer parar perto. Agora, indo para o texto de Atos 6, nós vemos que houve um problema no meio da igreja. Segundo o texto,
as viúvas judias estavam sendo melhor servidas do que as viúvas dos gregos. Só que o problema aqui é, a igreja cresce, vai crescer o problema. O problema aqui é que houve-se a murmuração. Então agora os apóstolos têm dois problemas, a acepção e a murmuração. Se ela tivesse feito uma reclamação com bases e fatos concretos, seria uma reclamação legítima. E como que elas fariam isso? Elas podiam chegar para os apóstolos e apresentar o problema. Mas não, elas murmuravam. E aí, essa murmuração que parte das viúvas, agora já está entre o povo grego. O povo grego começou a reclamar que os judeus eram melhor servidos. Então, dentro da igreja, começa a murmuração. E desde esse tempo aqui da igreja primitiva, não saiu mais dela. Não saiu mais dela. Gente, às vezes, camarada está pregando no púlpito e o obreiro está na porta murmurando. Você está sendo usado por Satanás, meu filho. Que espírito é esse que te move a murmurar contra aquele que Deus está usando lá no púlpito? Como eu estou dizendo, existe a queixa e existe a murmuração. As viúvas poderiam se queixar. A queixa é um ato de reclamar quando tem base em fatos concretos. Aí pode ser uma queixa legítima. Você pode fazer uma queixa até na delegacia. Queixa é válido. A murmuração não. Obreiros meninos que ficam na portaria reclamando o culto todo. Crente que está sentado no culto reclamando do pastor, reclamando do obreiro, reclamando do pregador, reclamando de quem canta, reclamando da roupa do A, reclamando da roupa do B, reclamando da roupa do C. Jesus disse que um reino não pode ser dividido. Quem está te usando, servo? Serva de Deus. Quem é que está usando a sua vida? Então, a murmuração é muito perigoso. A murmuração é muito complexo, é muito complicado e mostra que dentro da pessoa existe um problema sério que precisa ser tratado. Então vamos ver um pouco sobre isso? O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Gálatas 5,16, onde Paulo diz, digo também, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Mateus capítulo 5, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então, gente, é o que eu disse. Como que você é usado, crente, pelo Espírito Santo, se você é um opositor da obra de Deus? Porque o crente murmurador, ele é isso. Ele se opõe às obras de Deus. Quando você é murmurador, você faz o papel de Satanás. Eu só posso te dizer isso. A pessoa que murmura contra a obra de Deus, murmura contra a igreja de Deus, murmura dentro do culto, murmura contra a igreja local, murmura contra o seu pastor, murmura contra o seu departamento, murmura contra os seus irmãos, você está fazendo a obra de Satanás. Eu posso imaginar aqui, o diabo, ele pode até cruzar os braços aonde tem uma igreja que tem murmurador. E dizer, aqui eu nem preciso fazer nada, porque já tem opositor, já tem caluniador, já tem adversário, que é o papel de Satanás. Então, crente, cuidado, coração, é sério, é grave. Nós vamos ainda ver a gravidade disso. Então, uma ótima dica para você, professor, é você dar início a esse primeiro tópico da lição fazendo a seguinte pergunta: o que é murmurar? E aí você ouça os seus alunos com atenção e incentive a participação de todos. Em seguida, olha eu dando uma dinâmica aqui. Em seguida, explique que murmurar significa falar mal de alguém ou de algo. Lamentar-se e queixar-se. Diga que a murmuração contra Deus fez os israelitas perderem toda uma geração no deserto. Mostre que o esquecimento a respeito do que Deus já fez em nosso favor é próximo de murmuração e ingratidão. Os hebreus não agradaram a Deus pela libertação da escravidão egípcia e nem pela provisão recebida no deserto, mas preferiram permanecer como escravos bem alimentados e assim murmuraram contra Deus. Eles achavam melhor permanecer escravo, sendo alimentados, do que ter a liberdade em Deus
Isso é o ato que a murmuração gera dentro de você, ou melhor, o que está dentro de você gera a murmuração que vai sair da tua boca. Então, murmurar significa resmungar e reclamar. E o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Isso é tão real na igreja que eu podia ficar só nesse subtópico aqui. O crente murmurador. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E quando chega alguém melhor que o cara? E quando chega alguém que se destaca na igreja dele? Gente, a gente precisa entender o que Deus tem na nossa vida, o propósito de Deus, a obra de Deus, e que nós somos membros de um corpo. Todo membro trabalha para o crescimento do corpo. Se você se opõe ao crescimento do próprio corpo, o que você está sendo? É bom a gente pensar nisso e mudar os nossos comportamentos. O tópico 2 fala murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Subtópico 1, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Subtópico 2, a murmuração contra Deus. E subtópico 3, por que é perigoso murmurar? Bom, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-los à terra prometida. Lá em Êxodo 7 nós vemos isso. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Lemos na leitura bíblica em classe, Êxodo 16, 3. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, ou seja, quem murmura é porque não crê. Há uma ausência de fé, murmura porque não crê. E se passa a escolher o que é mal, porque não tem fé, só crê naquilo que é palpável e que é visto. A prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Aí Paulo está falando aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, olha o que ele diz. E rogamo-vos, eu rogo a vocês, eu peço com insistência, irmãos, reconheçam os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, seus líderes, e que o tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Se você não fizer isso, Paulo conclui dizendo, não vai ter paz. Ele diz, tende paz entre vós. Para de reclamar da sua liderança, de murmurar. Tudo precisa ser esclarecido. Tem gente que murmura porque o pastor passou e não deu a paz do Senhor, passou distraído. A melhor coisa é você chegar no teu pastor. Pastor, por que naquele dia o Senhor não falou comigo? Você vai ver como ele vai se esclarecer com você. E a gente resolve sem murmuração. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, pois velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem gente que faz o trabalho do pastor ser mais árduo, mais difícil. Então, facilita para o teu pastor, seja ovelha e não bode. Olha só, vou emendar com o subtópico 2, porque o subtópico 1 fala da murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, e o subtópico 2 a murmuração contra Deus. E eu vou te mostrar no texto da leitura bíblica em classe que murmurar contra o seu líder pode também ser murmurar contra Deus. A murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo dizendo que faria cair pão dos céus. Leitura bíblica em classe, Êxodo 16, 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Versículo 12. Ora, o Senhor Deus contempla nossas ações, sabe o que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Lá em Hebreus 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aqui falando dos dois juntos, porque quando nós lemos o texto da leitura bíblica em classe, o texto termina no versículo 7 dizendo, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem está falando é Moisés. Moisés está dizendo assim, vocês murmuraram contra o Senhor, e ele ouviu. Aí ele diz assim, por quê? Quem somos nós para que murmureis contra nós?
Moisés está dizendo, vocês não estão murmurando contra a tua liderança, vocês estão murmurando contra Deus. Quem somos nós para vocês murmurar contra nós? Vocês estão murmurando é contra Deus, então murmurar contra a sua liderança pode ser murmurar contra Deus. Se o seu líder está na direção de Deus, e eu creio que está, e você murmura contra aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer, você está murmurando contra Deus e não contra a sua liderança. Lembra quando o povo pede um rei? O que Deus diz para Samuel? Samuel, fique tranquilo. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Porque a liderança, ela representa Deus. A liderança que guia o povo de Deus. O líder, ele guia o povo de Deus. Ele é um representante de Deus. Então, cuidado com as suas murmurações contra seu líder e contra Deus. E por quê? Por que o perigo da murmuração? Subtópico 3. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endurecer contra ele, no caso, Deus, e teve paz, lá em Jó 9,4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas. E no contexto em que estamos, por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Mais uma vez, na leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 10, 10 e 11. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela ciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, tudo aquilo foi exemplo para nós. E exemplos bons para que nós possamos repetir, e exemplos maus para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros e cair na mesma destruição. O povo do Egito murmurou diante do Mar Vermelho, murmurou em Mara, murmurou no deserto de Sul, murmurou no deserto de Sim, murmurou no deserto de Sinai, murmurou no deserto de Parã, quando os 12 espias foram enviados. Era um povo murmurador, era um povo que só sabia murmurar. Isso tudo aqui murmurando contra Deus. E Miriam e Arão, em certo período de sua vida, murmuraram contra Moisés. Miriam ficou leprosa, foi punida porque murmurou contra o seu líder. Corá, Datã e Abirão murmuraram e se rebelaram contra o seu líder, foram mortos. Então, a murmuração rodeava esse povo. O pecado da murmuração entrou dentro deles e a tal ponto de impedi-lo de entrar na terra prometida. E lembra que a gente falou dos inimigos do crente na lição 5? Esse pecado aqui não é Satanás que está fazendo, não. Esse pecado da murmuração nasce dentro de você, dentro de mim, na nossa carne, no nosso coração, no nosso interior. Por isso que eu digo, onde tem um crente murmurador, o diabo nem precisa trabalhar muito para trazer oposição, para quebrar a comunhão, porque já tem tu, servo de Deus ou do diabo, não sei, que faz isso. Não deixe de ser murmurador. Deixe de ser murmurador, porque você está sendo uma ferramenta do diabo, deixando de ser uma ferramenta de Deus. Então, a murmuração impediu a primeira geração dos israelitas de adentrar na terra prometida. Isso foi fato, está registrado na Bíblia. E Paulo vai pegar isso como exemplo e a gente vai entrar no tópico 3, falando sobre esse exemplo para nós. Assim como a murmuração impediu ele de entrar na terra prometida, o tópico 3 nos diz: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 1, o fim dos israelitas murmuradores. Subtópico 2, o destino dos murmuradores. E subtópico 3, os males da murmuração. Vamos para o subtópico 1, fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29 e Números 16, do 41 ao 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto, conforme Números 14, 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam à vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Então, esse foi o fim dos israelitas. A Bíblia nos mostra claramente. O Senhor se irou a tal ponto
de desfazer uma promessa que ele tinha feito. Como assim? Para você que gosta do louvor, que quem tem promessa de Deus não morre, morre se a promessa de Deus for uma promessa condicional. Existe uma condição. E como aqui está envolvendo carreira, percurso, aqui está envolvendo obediência, só seria alcançado se nesse percurso eles andassem debaixo da proteção de Deus. Você já reparou, estudando a história dos hebreus, que o que Deus sempre quis foi que eles depositassem sua confiança nele. Era só isso. E a idolatria e a murmuração de Israel foram dois pecados que os afastaram totalmente da presença de Deus. E a murmuração deles chegaram a tal ponto em que Deus pegou toda aquela geração, tirando Josué e Calebe, e o restante, que sobraram dos 20 anos para baixo, ou seja, todos aqueles que nasceram no Egito, foram mortos no deserto. Tirando Josué e Calebe. Por quê? Porque foram os únicos dois que não murmuraram. E por que não murmuraram? Porque confiavam em Deus. É só você ver no texto dos espias, lá em número 16. Os 10 voltam murmurando porque não confiam em Deus. Aí eles têm medo do exército cananeu. Aí eles têm medo da terra, dos homens valentes. Agora, aqueles dois, eles não tiveram medo por quê? É só a gente ler. Números, capítulo 14, versículos 6 e 7. Versículo 6 ao 8. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as vestes por causa da murmuração dos outros, que já tinha contaminado toda a congregação. Ó, porque só eles dois entram. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Vou ler o 9 também para ficar mais bonito. Ele diz assim, ó: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Por isso eles dois entraram. Eles confiam no Senhor, a tal ponto de eles corrigir a rebeldia dos murmuradores. Mas por que eles não murmuram? O texto diz, porque eles confiam plenamente no Senhor. Então, por isso, só eles entram. Só iremos chegar na Canaã celestial se tivermos a mesma atitude. Murmurador, vamos ver o destino dos murmuradores? À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu amo esse alguns de Paulo, porque esses alguns aqui são todos, menos Josué e Calebe. Claro, tirando Moisés, que era o líder. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Vou comentar lendo o 3 também, porque está ligado. O 3 fala os males da murmuração. Então, enquanto os dois falam do destino do murmurador, vamos ver os males da murmuração e comentar. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá, lá em Mateus 12, em Lucas 1, 17 ao 22. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita em uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Efésios 4, 30 e Gálatas 19 a 21 também, que fala das obras da carne. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo todos os pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfema contra Deus. Como consequência, acaba prestando o serviço do inimigo, estacionando no meio do trajeto celestial. É o que eu estou dizendo desde o início. Crente murmurador faz o papel do diabo. Só que, gente, Deus castiga o seu povo por causa das murmurações. Ele fez isso no Antigo Testamento. Então, a murmuração traz muitos males, e o destino do murmurador é ficar de fora da Canaã celestial. Como Paulo está pegando tudo isso no Antigo Testamento, fazendo um paralelo, vamos na mesma caminhada? A gente saiu da escravidão, do Egito. Aonde era essa escravidão? O mundo. A gente agora está no percurso para a cidade prometida. Onde é? O céu.
Nós vimos na lição 3 o destino dessa caminhada. Então, já que é um símbolo, nós estamos no mesmo percurso, e Paulo diz para não murmurar, porque eles murmuraram no percurso, e o que aconteceu? Pereceram no meio do percurso. Assim, o crente murmurador, ele mostra no seu exterior que no seu interior ele já está morto espiritualmente. Ele já não confia mais em Deus. E aí, esse murmurador, ele vai carregar outros males com ele. Porque, como nós vimos aqui, a murmuração vai trazer contenda, vai trazer desunião, vai trazer discórdia, vai trazer briga, guerra, falta de paz, ira, tudo isso carregado junto com a murmuração. E Deus ouve. Números 12, ele diz: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Número 14, 29. Deus se desagrada ao ponto de dizer que ele sofre por causa da murmuração. E ele castiga. Então, o crente murmurador, ele contamina as pessoas ao redor, fazendo o papel do diabo, e ele próprio estaciona na carreira até o céu e faz com que os outros também estacionem. Então, a murmuração é um veneno que contamina aquele que a pratica e contamina aqueles que estão ao redor, influenciando negativamente. Um crente murmurador não pode ser sal da terra e luz do mundo, pois devido ao seu comportamento será o sal insípido, luz debaixo do alqueire. Então, cultivemos boas atitudes mentais, priorizemos a vontade de Deus e o seu poder para as nossas vidas, visto que Ele sabe o que faz, inclusive como conduzir os seus planos em relação a nós, como Paulo ensinou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8, 28. Então, o apóstolo Pedro, em suas epístolas, também advertiu a igreja sobre o perigo da murmuração. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 8, e capítulo 4, verso 8 ao 9, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Sobretudo, tende ardente amor, uns para com os outros, sem murmurações. Capítulo 4, versículo 8 e 9. Então, assim como o povo hebreu não pôde entrar na terra de Canaã por causa do pecado da murmuração, Números 14, do 20 ao 37, semelhantemente, também acontecerá com os murmuradores. Não poderão entrar na Canaã celestial. Coríntios capítulo 10, ele traz consigo no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E o versículo 10 e 11 já lemos, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão descritas para aviso nosso, para que já não cheguemos aos fins porque para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, tomemos cuidado, porque a murmuração nos afasta das promessas terrenas e também da promessa espiritual, que é o céu. Tá? Então, a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. A conclusão diz que nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15, 4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Eu quero falar para você duas coisas. A primeira é: não murmure diante da sua situação, pois Deus tem um tempo determinado para agir. Assim como aquele povo estava debaixo do cuidado de Deus, nós também estamos. Então, não murmure. Em segundo lugar, o que eu deixo para você é: não murmure sendo uma ferramenta de Satanás, mas você pode ser uma ferramenta poderosa de Deus. Então, troque a murmuração pela gratidão, pela glorificação, pelo agradecimento a Deus. E assim, você não será uma ferramenta do diabo, mas uma ferramenta poderosa de Deus. Querido, eu espero ter ajudado, contribuído na sua lição. Espero contribuir para as demais se Jesus não voltar. Eu espero você, então, até os próximos vídeos. Um abraço. Deus abençoe poderosamente a sua vida.